Sejam muito bem-vindos. Agora sim, sem mais e sem menos, eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração nessa noite. E o tema da pregação de hoje é Volte para o seu lugar. Você sabe, né? As minhas reflexões, às vezes elas são umas coisas meio doidas da minha cabeça. Não sei se você vai se lembrar, mas recentemente eu contei uma história da minha família, que foi há 2 anos atrás, né? Eu nunca lembro quando que foi a última Copa, foi 2022, né? Foi isso? 22? 22, não? Não, 20 não teve Copa por causa da pandemia. 22, né? Final de 22. Mas na TV do Thiago foi 2020 com pandemia, teve alguma Copa. E eu conto uma história aqui antiga, dessa época, que lá em casa a gente tem uma criança que é baterista. Né? Ele estava ali até agora com a baqueta dele, ele ficou tocando e foi para o culto infantil. E vocês sabem da história que durante a Copa, que eu estava extremamente empolgado para assistir a Copa de 2022, Ellen tinha acabado de comprar a nossa TV de 55 polegadas, foi a primeira vez que a gente teve uma TV decente. E naquele clima de Copa, faltava só mais um jogo da fase de grupo, o que o meu amado filho fez? Deu uma baquetada na TV. E quando ele deu uma baquetada na TV, com a força que ele tem, apesar de na época ter 2 anos, ele conseguiu deixar um terço da TV todo escuro, toda preta. E lembra que eu comentei que eu assistia só metade do jogo? Então, às vezes, o Brasil atacava para lá. Era narração e eu torcendo para não sair o gol, porque eu não estava vendo. E passou. Já contei essa história várias vezes, a gente ficou muito bravo no momento, porque eu lembro da cena, eu lembro onde eu estava, a gente morava num sobrado, Ellen estava em cima, eu estava no banheiro da parte de baixo, quando eu vi, não, Benício, opa! E só ouvi, papai, é melhor você vir aqui. E quando eu cheguei, eu me deparei com aquela cena, da minha TV arrebentada e com a tela preta. Ocorre que depois que isso aconteceu, eu lembro que na época, essa TV estava um pouco caro. A gente arrumou uma outra TV um pouquinho menor, deixamos essa TV um pouco menor na sala e ficamos com aquela TV zona gigante, que era um sonho, encostada na parede. E ouvindo de todo mundo que sabia a história. Você sabe que para arrumar uma TV é muito caro. Você sabe que para arrumar uma TV é muito caro. E eu fiquei desiludido com esse assunto, mas fui atrás. E quem falou estava correto. Quando eu liguei, o custo para arrumar a TV tinha ficado mais ou menos R$300 a menos do que o valor da TV. E a gente, como bom brasileiro, o que a gente faz? Melhor comprar outra. E aquela TV, que era um trambolhão, ficou muito tempo lá em casa, num canto. Até que uma amiga minha, que trabalha com construção, construção de residência, de prédio, uma vez falou para mim assim, você vai usar essa TV? Eu falei, não tenho o que fazer. Ela falou, você não quer me dar ela? Para que eu deixe ela lá no mobiliado, planejado, sabe? Você vai visitar o prédio. Aí eu falei, no decorado. Boa, eu usei todas as expressões erradas, né? No construído, no rebocado, não. No decorado. E aí eu falei assim, não, pode levar, pode levar. Irmãos, eu meio que tinha esquecido. Até porque ela veio em casa esses dias. Para matar a saudade, porque ela mora em Bertioga, a gente era da mesma igreja, faz tempo que a gente não se vê. E eu lembro que ela chegou e ela lembrou do assunto. Ela falou assim, aquela TV que você me deu, ainda está lá no decorado. Aí eu falei, nossa, que interessante. Mas eu gosto de prestar atenção na vida em seus detalhes. E para mim, Deus sempre tem algo a me dizer com a história. Naquele momento, eu entrei meio que em choque. Pensando, essa TV não está no lugar que ela deveria estar. Concordam? TV foi construída para ficar decorando o lugar? Não. Qual que é a função de uma TV? Imagem, som, emoções. Você vai ver um vídeo, você vai assistir uma novela para quem gosta, você vai ver o YouTube, louvores. E aí naquele momento, foi exatamente isso que veio no meu coração. A TV, por estar quebrada, está no lugar errado e não está cumprindo o papel para qual ela foi criada. E aí, na hora, eu comecei a pensar sobre esse nosso movimento de vida, sobre os propósitos, sobre a forma que os nossos propósitos são destruídos e se perdem no momento em que nós estamos quebrados. E uma vida que não tem propósito, irmão, ela não é uma vida, ela é uma sobrevida.
Quem não tem um propósito, quem não acorda feliz por mais um dia, quem não acorda cheio de sonhos, cheio de desejo de realizar algo, provavelmente está quebrado. E foi desse jeito que o Senhor falou comigo, sobre esse movimento de perceber que os nossos ciclos da vida, eles têm o poder de potencializar e atrapalhar os nossos propósitos. Se nós estivermos quebrados e entendermos que custa caro arrumar e deixar de lado, nós viveremos a fazer aquilo que não fomos chamados para fazer. Então o que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite é sobre voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. O lugar do nosso propósito, o lugar de uma vida que vale a pena. O que eu quero tratar nos nossos corações é sobre o quão quebrado podemos estar e por isso deixando de cumprir aquilo que quem nos criou espera de nós. Porque eu imagino que quem projeta uma televisão não projeta para que ela seja decoração, porque se fosse assim, poderia ter só a carcaça. O que eu quero então trazer aos nossos corações é esse movimento, da forma que o Senhor cuida de nós, para que sejamos consertados na presença dEle. Amém, queridos? Então se você puder, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21, por favor, Evangelho de João. João 21. Uma história famosa, uma das minhas preferidas, gosto muito. E não me lembro se já preguei sobre ela alguma vez na vida. Você lembra, amor? Acha que já? João, capítulo 21, nós leremos os 17 primeiros versículos. Se você não tem Bíblia, já está na tela projetada. E a minha versão NVI diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder transformador. Nós estamos aqui então diante de um capítulo que registra mais uma manifestação do Cristo ressurreto aos seus discípulos, e de forma especial ao discípulo que era o mais falador,
o mais corajoso, o mais notório, o próprio Pedro. Jesus aqui então, ele ressuscitou, e desde que ressuscitou, esse era o momento mais íntimo com os seus discípulos, desde que tudo aconteceu. Então, nessa cena, eu preciso que você entre nela. Essa cena aqui, esses discípulos estão tristes, estão desiludidos e voltaram para aquilo que não fazia mais sentido para a vida deles. Por quê? Porque, em especial Pedro, que era um pescador, quando foi encontrado e transformado por Jesus, Jesus o convida para ser pescador de almas, pescador de homens. E aquele texto da conversão de Pedro, no momento de Pedro com Jesus, vai dizer que Pedro larga tudo e segue. O que acontece aqui é que o propósito havia se perdido em meio às dores da jornada. E o grande exemplo desse texto é Pedro. E por que Pedro? Porque Pedro, lá em Lucas capítulo 5, de 9 a 11, é onde acontece esse movimento. Olha o que diz lá o texto. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro não era mais esse pescador de peixes. A vida de Pedro foi ressignificada. Ele foi encontrado por Jesus e entendeu o seu propósito. Mas depois de tudo o que aconteceu, vem a desilusão. Eu não sei o quanto você conhece a história de Pedro. E Pedro não tem como não ser famoso. Mas Pedro é aquele que era intenso. Pedro, recentemente eu preguei aqui sobre o momento em que Jesus é preso. Vocês lembram de Pedro? Quem que é Pedro? Pedro é o primeiro a atacar. Os soldados romanos vêm prender Jesus e Pedro saca a espada e já dá na orelha. Psst. Pedro é aquele cara... Não tem um exemplo? Tem algum Pedro aqui na igreja? Deixa eu pensar, alguém que seja assim... Não tem, né? Deixa eu ver. Quem é da igreja que levanta a mão? Deixa eu te ver. Não. Deixa eu ver aqui. Não, você é bonzinho. Não tem um Pedro aqui, né? O que é bom, mas que pode ser também... Mas Pedro era aquele... Quê? Cego? Sanguíneo. Bom, essa era a palavra. Pedro era sanguíneo. Pedro era lá em São Miguel, a gente chamaria Pedro de tiro, porrada e bomba. Quem é da Zona Leste sabe o que eu estou dizendo. Pedro era sangue nos olhos. Pedro era aquele cara que, para aprender a dar o taface, foi o que mais sofreu. Porque ele já era acostumado a devolver a voadora. Pedro é esse cara que também, quando conheceu Jesus, mesmo sendo meio brutão, ele se entrega. E ele entrega e ele vira um parceiro de Jesus. E aquilo que eu já falei uma vez, que talvez você tenha dificuldade de ver. Mas Jesus andava com 12, mas tinha seus preferidos. Como todo mundo. E Pedro sempre estava perto. Quando Jesus saía só com 3 ou 4, quem estava? Pedro mais um. Tanto é que a famosa música das crianças é Pedro, Tiago e João no barquinho. Cadê os outros? Não era BFF de Jesus, era apenas friends. Não tinha esse lado do coração de Jesus. Então, você está vendo que aqui Pedro, ele está numa cena que ele volta a fazer o que ele fazia antes de Jesus. Ele está desiludido, mas essa cena que a gente está vendo tem alguns aspectos interessantes. O primeiro é que Jesus se manifestou no momento adequado, quando eles estavam confusos e levemente desanimados. Pedro está quebrado, Pedro está decepcionado com tudo aquilo que viveu, com a história. O segundo é que ele se manifestou de uma forma gradual. Aos poucos, ele se manifestou de forma amorosa. Veja, Jesus chega na praia e apesar de tudo o que aconteceu, ele grita, filhos. Se fosse Pedro, não gritaria filhos. Jesus ainda está no amor. Jesus ele está indo para um momento do reencontro apoteótico. E ele se manifesta de forma poderosa, repetindo a pesca milagrosa. Então o que eu quero extrair desse texto é falar sobre a importância de sermos tratados e curados para assim voltar ao lugar de onde a gente não devia ter saído. Porque assim como Pedro, tem muita gente aqui nesse lugar que está arrebentada. Tem muita gente que está carregando fardos muito pesados e que dependendo de onde veio o fardo,
fez a rota mudar drasticamente. Eu tenho repetido isso muitas vezes, não é à toa. O nosso índice de pessoas chegando aqui, a grande maioria é de outra igreja. Alguns vêm de boa mesmo. Por exemplo, estou morando aqui perto, mudei de cidade, mudei de estado. Outros chegaram aqui, irmãos, dizendo, é a última vez que eu piso numa igreja. Ou não queriam estar aqui, mas vieram porque passaram pelo caminho de alguém daqui que está muito feliz e resolveram dar uma chance. Então, a gente precisa tomar cuidado para que esse movimento das dores não tirem a gente da jornada, para que a gente volte para o lugar de onde a gente não deveria ter saído e só saímos porque foi a dor que nos empurrou de lá. O que eu quero então extrair desse texto é esse ambiente de tudo que está acontecendo aqui, para que a nossa vida seja moldada por Jesus. Amém, irmãos? A primeira coisa então que eu quero deixar para o seu coração, é que quando estamos quebrados, facilmente deixamos de viver os propósitos que Deus tem para nós. Verso de 1 a 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, e aqui tem algo interessante. Era fácil saber onde eles estavam. Jesus sabia de onde eles tinham saído. E aí o que acontece? Estavam juntos, Pedro, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E aqui tem uma coisa interessante. Pedro tem um poder de liderança, você repara? Eles estão ali de boa, aí o Pedrão chega e fala assim, vou pescar. E aí a galera fala assim, se você vai, a gente vai junto. Até porque era o que eles sabiam fazer. Era o que eles lembravam de fazer depois que andaram com o mestre. E o texto diz que eles entram no barco e naquela noite não pegaram nada. Então a gente está diante de Pedro, ao lado dos outros discípulos, ainda com a marca de tudo que havia acontecido. Pedro aqui, ele está tomado por uma mistura de decepção com vergonha. Afinal, tudo aquilo que havia de projeto se foi em pouco tempo. Em pouco tempo não existia mais a intensidade da presença do mestre, e eles voltam a fazer o que faziam antes de Jesus. Esse, irmãos, é um daqueles textos que eu consigo ver o que está acontecendo. Sabe aquele silêncio barulhento? Entra na cena, eles estão ali no mar, desiludidos, acabados. A conversa deles deve ser aquela coisa de Aí o outro, não tem clima. Você já ficou assim? Tão triste que não tem clima? Já ficou num lugar onde está todo mundo arrebentado e precisa de de um bálsamo, precisa de algo, ou senão vai ficar todo mundo assim. Essa é a cena. Eles estão ali no mar e o clima está pesado. Obrigado, querido. O clima está puxado. E aí o que acontece nesse movimento é que eles escolhem aquilo que poderia ser o melhor caminho, já que eles estão tão quebrados. E aí, parece que o conserto vai custar tão caro que não vale a pena, assim como a minha TV. E eles simplesmente vivem uma fase de deixa a vida me levar. Como parece que a vida aqui perde o sentido, eles então decidem fazer o que sabiam. E esse momento, ele é tão delicado, irmãos. Ele é tão delicado que eles voltam a fazer o que sabiam, certo? Estão perdidos. E qual é o resultado? Imagina essa cena. Não tem o que fazer, a gente está perdido. Vamos pescar. Passaram a noite pescando. E aí só quem manja de pesca, que nem eu e o Alan, que vivemos pescando aí em grandes mares, madrugada dentro. Você já foi pescar num grande mar? Uma pessoa, aos poucos, 2, 3, 4, 5, 6, vocês são tudo doido. Aquilo balança de um jeito. Eu admiro o cara que passa a noite pescando. Eu falei, pô, quando a gente quer pescar, a gente põe um barquinho aqui em Mariporã. Meu irmão, fica na moralzinha, porque eu tenho muito enjoo. Deixa eu te contar uma experiência zoada. A gente uma vez fez um passeio com os nossos filhos num barco em Santa Catarina. Sabe barco de showzinho, que o pirata fica com a espada? Eram os piratas lutando e eu vomitando. E os meus filhos, e eu, e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então veja, eles estão no barco balançando, eles estão passando mal, eles passaram a noite inteira pescando, eles estão tentando se achar, eles estão perdidos por conta da dor.
eles não têm mais propósito, e os resultados são ruins. Sabe por quê? Porque a gente, quando está no lugar errado, que não é o nosso, a tendência é que dê tudo errado, ainda que pareça que eu estou voltando para o lugar certo. Eles estão desiludidos. Não tem como ser pior a cena. Meu irmão, olha aqui para mim. Da mesma forma que a televisão não foi criada para ser objeto de decoração, você não foi criado para viver uma vida sem graça, sem propósito, de ir no barco por ir, porque se perdeu. Não, a vida sem sentido é uma vida sem graça em todos os aspectos. A vida sem sentido, ela é vivida de qualquer jeito. A vida sem sentido nos leva de volta para lugares que não fazem mais parte da nossa jornada. Ô crente, ô irmão, ô amado de Jesus, olha aqui para mim, por favor. Quando a gente está desiludido, ainda que seja com o Senhor, não volte para aquilo que você era antes, em nome de Jesus. Vai passar. Tem lugar que não é mais nosso. Meu irmão, eu acho que nada deixa o nosso coração mais pesado do que saber que alguém que já esteve conosco se perdeu na jornada e está por aí vivendo de qualquer jeito. Vai passar. A perda de sentido, a perda de propósito, faz com que a gente volte a aceitar coisas que por muito tempo a gente não aceitava mais. Mas aqui o resultado está dizendo é que vai dar errado. A gente não foi criado para fazer errado. A gente foi criado para ter propósito e ser feliz. E vibrar com a vida. E aí eu encerro esse primeiro ponto te falando algo especial nessa noite. Não permita que dores e desilusões conduzam os seus passos. Quem conduz os nossos passos é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, que tem poder para transformar a nossa história. Amém, igreja? Segunda coisa, quando estamos quebrados, precisamos nos lembrar que Jesus está por perto para nos trazer de volta à vida. E aí vem essa parte do texto que, irmãos, eu sou um cara muito emocionado. Eu lia, relia, preparava e meu coração transbordava. Olha o que diz o texto. Ao amanhecer, o Jesus, esse maravilhoso, já estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. E aqui você vai ver que na sequência do texto é porque Jesus ainda está a 90 metros dele. Está longe. Mas olha o que o texto vai dizer. Ele lhes perguntou. E aqui não tem como Jesus não ter dado um berro. Jesus deve ter molhado ali a canela. Filhos, vocês têm algo para comer? Aí imagina os caras, né? Mó silêncio, rede vazia. E tem alguém gritando na praia. Tem alguma coisa aí? Aí o texto vai dizer que eles gritam, não! Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Meu irmão, se você não entrar nessa cena aqui, você vai perder o mais louco desse texto. Desiludidos, quebrados, arrebentados com a rede vazia. Alguém está pedindo o que comer, você diz, não tenho. Aí esse alguém fala assim, joga para o outro lado. E aí o texto continua. Eles lançaram, e aqui é interessante, um pescador como Pedro, bruto, não ia ser muito comum ele receber uma ordem de alguém e cumprir. A lógica era que Pedro falasse assim, lança você. Oxi, passei a noite inteira, não peguei nada, vem você dizer lança do outro lado. Mas não é o que ele faz, ele está acabado. Então eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Vai vendo. O discípulo a quem Jesus amava, e essa parte eu sempre gosto de ressaltar, é João. E lembra que eu expliquei? Só no livro de João, que João é o discípulo que Jesus mais amava. Ou seja, quando ele escrevia, ele falava, Jesus amava mais eu do que os outros. Tenho dificuldade. Acho que João, quando escreveu, falou, a caneta está na minha mão, eu faço o que eu quiser. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, olha essa cena. Você pegou o que está acontecendo? Boa. O texto, dá para voltar o texto aqui, para ir acompanhando comigo? Olha a cena. Não pegamos nada. O barco está voltando. Quando o barco está voltando, chega alguém e fala assim, tenho que comer aí. Não! Aí ele fala, joga do outro lado, joga para a direita. Você está no 2, pode ir mais, bem mais. Isso. E vocês encontrarão, muda de novo.
Assim fizeram, mas não conseguiram recolher por causa da quantidade. Pode seguir. O discípulo a quem amava disse: Ô Pedro, é o Senhor. É aqui Pedro dá uma de traíra, porque o texto está dizendo que a rede está pesada. Pedro, é o Senhor. E aí Pedro, ouvindo que era o Senhor, o que ele faz? Ele larga a rede, vocês que se virem. Pedro deveria estar só de sunguinha, ele põe o negócio na cintura e ele pula. Meu irmão, se é o Senhor, não vai dar tempo de ir remando, porque eu estou com saudade, eu não acredito que Ele está aqui de novo. E Pedro vai nadando para a presença do Senhor. Ele vai a nado, ele vai no braço. E aí, quando os outros discípulos vieram de barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, olha a cena, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa, um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus, ele está na praia, ele conhece os seus discípulos. Num primeiro momento, diante da distância de cerca de 90 metros, eles não sabem que é Jesus. E Jesus começa esse diálogo, então eles reconhecem que é Jesus. E aí, irmãos, então aqui Jesus repete algo que havia acontecido no começo da jornada entre ele e Pedro. Tem um sinal aqui. A chamada de Pedro vai acontecer em Lucas capítulo 5, de 1 a 6. E é aqui que a coisa fica ainda mais linda. E você vai entender. Eles não conseguem puxar as redes, eles não conseguem fazer nada. Mas olha como foi o encontro de Jesus com Pedro. Lucas capítulo 5, de 1 a 6. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. É por isso que depois da ordem, Pedro está tão abalado que não fez a ligação. Mas quando jogam a rede do outro lado, o João chega e fala assim: tem alguém que já fez essa cena com a gente. Não é que João viu o Senhor, é essa hora que João olha para o Pedro e fala: Pedro, eu já vi essa cena antes, é o Senhor. E aí então é depois disso que Pedro reconhece e se lança ao Senhor. E aqui, irmãos, só de imaginar eu já me emociono. Jesus estava lá, nesse processo de reconstrução, no conserto dessa vida, no processo do recomeço. Jesus estava presente. Quando a tristeza apertava o peito, quando a angústia sufocava o coração, quando parecia não ter mais sentido, Jesus estava lá, esperando para recomeçar aquilo que havia se perdido por conta das ações humanas. Na praia, Jesus já estava com o churrasquinho pronto. Jesus já estava com a brasa aceita. Meu irmão, se tu soubesse a importância de sentar com alguém para comer alguma coisa naquele tempo, esse texto faria o sentido dobrado. Eles estão magoados, chateados com Jesus, mas com medo, sim ou não? Porque eles abandonaram Jesus. Eles deixaram Jesus de lado, Carlão. Do nada Jesus... Puf. E aí quando você já se encontrou, você já se reencontrou com alguém que você tinha aprontado alguma coisa? Sim ou não? Vocês não aprontam, né? Tipo, você mandou no grupo você achou que ia mandar para o seu marido, mas mandou no grupo da família: minha irmã está gorda. E só percebeu que mandou errado quando ela mandou assim: quem está gorda?
Aí você falou, quem o quê? E uma coisa no WhatsApp. Aí teve a festa de família. Fala sério, não é constrangedor? Você fala assim, será que ela vai estar? Aí ela chega assim, ó. Aí você... Tá tão magrinho, tá tão... Cintura fina, mana. Mas não dá um constrangimento? Eles estão aqui nessa cena do constrangimento. Meu irmão, eu acho que de longe eles imaginavam que Jesus estaria esperando com sorriso, peixe e pão. Mas o Jesus que a gente serve, ainda que a gente perca propósito por causa dos nossos pecados, quando a gente volta com o barco, Ele está na praia esperando para nos receber, com pão. O que Ele fez por nós é suficiente para mudar a nossa vida, ainda que já tendo conhecido Ele, eu tenha escolhido andar em outro lugar. Quando o barco volta, Jesus está esperando a gente na praia para reconstruir a gente novamente. É o que eles estão vivendo. É o Jesus sorrindo. É Pedro vindo nadando. Porque eu acho que todo cara impulsivo demora mais para cair a ficha, certo? Quem não é impulsivo pensa. Se Pedro pensasse, fosse menos impulsivo, ele ia pensar assim, eu vou voltar com o barco, que é melhor voltar com todo mundo do que voltar só. A treta não é nossa. Mas Pedro não. Imagina Pedro nadando, e aí eu acho que só caiu a ficha quando ele, sabe quando deu o pé, que ele levantou e falou assim, eita, é ele mesmo, e agora? Tipo, será que ele vai me matar? Será que ele vai dizer, não olha na minha cara, você me deixou na mão, lazarento, e eu vim aqui, você caiu de... Não, eu imagino Jesus esperando Pedro assim, ó, churrasquinho rolando, manja, churrasquinho de peixe é bom, hein? Limãozinho, Jesus pincelando ali um molho, um negócio. Ô Pedro, imagina a cara dos caras, e Jesus dizendo assim, tem churrasco. Aliás, pega mais peixe lá pra gente. Pega mais peixe, mano. Sabe o que quer dizer pega mais peixe? É que a gente vai ter mais tempo junto comendo e conversando. Jesus está na praia com a brasa prontinha. E eu sei que você, como um crente fiel, deve pensar, mas Jesus nem teve trabalho porque Ele era Jesus. Você imagina Jesus colocando o carvão fazendo... Ou você acha que Ele falou, pai, manda um vento aí. Aê, diminui. Boa. Não importa. Mas quando eles chegam arrebentados, quebrados, desiludidos, Jesus está esperando eles para recomeçar com amor. Não é peixe com espinha não, irmão. Era filé. Era o cuidado. E aí eu preciso te dizer isso essa noite. Jesus está aqui essa noite para trazer você de volta. É com amor. É para abraçar você no ambiente em que a vida te machucou. É com amor. É para relembrar que não importa por onde você foi, quando você volta para a presença, o propósito volta para o coração. A gente tem que parar de achar que Deus é um grande tirano e que se a gente se perde no caminho, quando volta, Ele vai pôr o pé para que a gente tropece, para que a gente caia. Não, não, Deus enquanto Pai quer que a gente volte para o propósito, porque nós fomos criados para que Ele aconteça. O restante é viagem. O restante é perda de tempo. Portanto, talvez você voltou a pescar, mas o Senhor está na praia te esperando voltar do barco, com um churrasquinho de peixe, e tem pão para você recomeçar a sua história. Amém, queridos? E a terceira e última coisa, quando estamos quebrados, o reencontro com Jesus nos conserta e a vida volta para a intensidade do propósito. E aí, irmão, vem a parte... Uau! Voltou todo mundo. Tem churrasco para todo mundo, Fê. Tem pão para todo mundo. Mas eles precisavam terminar uma conversa. Era pessoal. E aí o texto vai parar tudo. Não tem mais discípulo aqui que não seja Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ei, o cara estava com medo de rever o mestre. O cara estava perdido, voltando a fazer. E aí, de repente, tem aquele momento tete a tete. Ô Simão, você me ama mais do que esses, querido? E aí Simão responde o quê? Sim, Senhor. Sim, eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, ou cuide das minhas ovelhas, dependendo da sua versão. E aí começa um diálogo que todo mundo tem crise. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João,
você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Mas vem pela terceira vez. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Olha como Pedro já está mudado. O texto diz que ele ficou magoado. O Pedro antigo ia falar, para de encher o saco! Mas o caráter já está moldado. E o Pedro magoado disse, Pedro fica magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Agora o olho no olho se cruzou. Pedro, tomado de uma certa vergonha por tudo que havia feito no momento último, que era o momento da crucificação. Pedro com certo medo do que seria falado por Jesus. E Jesus começa essa sequência do você me ama. Aqui, irmãos, algumas traduções, alguns dizem, que essa tradução do português, o problema é essa confusão do você me ama, é por conta da língua. Porque no grego vai dizer filéu e um pergunta, você me ama, ágape, e o outro responde, te amo, filéu. O que quer dizer um amor de entrega e um amor de amigo. Eu entendo essas variáveis, mas o contexto aqui não é isso. Porque se fosse, por que a nossa tradução colocou me ama, me ama, me ama, me ama? Não. Aqui, ainda que a variável do grego seja diferente, o que Jesus está fazendo, segundo a minha leitura, é levando o coração de Pedro a um outro lugar. É fazendo Pedro ir para um outro lugar. Mateus 26, 31 a 35, é a cena onde a coisa começa a apertar para o lado de Jesus. E esse texto diz assim, então Jesus lhe disse, Jesus está começando a preparar os discípulos para toda a desgraça que passariam com a morte dele. Então Jesus lhe disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, de novo ele aqui. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os seus discípulos disseram o mesmo. Lembra dessa cena? Jesus dizendo que vai morrer e Pedro falou, o pai está aqui. Relaxa. Sou bom de espada, imagina que eu vou te abandonar. Aí Jesus olha para Pedro diante dos discípulos e fala assim, Pedrão, já estava escrito, querido. Já estava escrito. E aí Jesus dá uma condicional ainda. Pedrão, deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Ainda antes que o galo cante, não é que você vai me abandonar e me negar. Você vai me negar 3 vezes. E mesmo assim o texto vai dizer que eles dizem, não. E aí os discípulos, sempre empoderados por Pedro de novo, Pedro é o primeiro a dizer, não, não vamos. Aí Jesus fala, vai. Aí o texto diz que termina dizendo assim, e os discípulos disseram o mesmo. Aí eu imagino que depois que Pedro tomou a atitude, ficaram tudo assim, eu também não vou não. Não é Pedro que a gente não vai, Pedro? Só que aí seguiu a jornada. E no mesmo capítulo 26, a partir do versículo 69, vem a cena triste. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus o Galileu? Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar as maldições e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E antes que você volte o propósito, 3 vezes você vai dizer que me ama.
Eu acho que Jesus aqui, ele não está brincando de linguagem de grego, mas ele está usando inclusive aquilo que marcou a história de Pedro para dizer, é tempo de recomeçar absolutamente tudo. Você me negou 3 vezes? Agora me diz uma coisa, você me ama? Mais do que todos? Pensa nessa cena. E eu acho, irmãos, que na 3ª vez caiu a ficha de Pedro também. Quando Jesus perguntou a 3ª vez, ele pensou, uou, eu neguei ele 3 vezes. Mas agora, diante dos discípulos, eu posso dizer, eu te amo, Jesus. E aí Jesus vai dizer para ele, então, apacente as minhas ovelhas. Essa é a cena da volta. É a cena onde o amor... E veja, Jesus, ele não é simplesmente alguém carente que está dizendo para Pedro assim, ei Pedro, me ama. Não. Ele está dizendo, se você me ama, reencontre o seu propósito e apacente as minhas ovelhas. Porque esse amor conduzido por Jesus leva-nos de volta ao propósito do qual a gente nunca deveria ter saído. É esse amor que restaura aquilo que nós somos. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Talvez você chega aqui e precisa reacender a fé para voltar à vida. Meu irmão, você sabe qual foi o resultado desse Pedro numa primeira ação que ele fez depois que Jesus ascende aos céus? Em Atos capítulo 2, 41, depois de uma pregação desse mesmo Pedro, o texto vai dizer, os que aceitaram a mensagem e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O Pedro ferido, magoado e quebrado, depois que é reencontrado, volta para o propósito e reencontra a vida. E a pregação dele tem nada mais, nada menos do que 3.000 pessoas se convertendo. Ele voltou. Eu quero concluir essa pregação trazendo para os nossos corações o que tem em volta dela. Quando a TV ou quando a nossa vida está quebrada, nós precisamos permitir que o Senhor conserte e devolva ela para o lugar aonde ela deve estar. Quando nós estamos com questões que nos impedem de sorrir, com depressão tomando conta do nosso coração, com traumas guiando o nosso caminho, com questões de infidelidades de terceiros gerando em nós dores, nós deixamos de viver o que nascemos para viver. Em várias áreas da vida, porque isso aqui não é só uma área teológica, isso aqui não é sobre voltar a pregar, não, é voltar a ser o que o Senhor te criou para ser. E não importa o que fizeram com você, Jesus tem poder e está esperando na praia para mudar a nossa história. Talvez você esteja quebrado porque o teu casamento foi afundado. Talvez deram uma baquetada na TV da tua vida, gerando dores com traumas. E aí você hoje está perdida. Agora que meu casamento acabou também, eu não quero mais saber de nada. E foi viver por aí. Agora que meu melhor amigo me traiu, me abandonou, eu também não quero mais saber de nada. E foi viver por aí. Não, agora, e cheio dos agoras. Deixando de viver o teu propósito. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não te criou para viver de qualquer jeito. Deus não te criou para viver imbuído em vícios. Não. Não. Ele te criou para viver o propósito que está deliberado do coração dele. Para o teu coração. E ainda que tenham dito que para você não tem mais jeito, ainda que você não tenha mais sonhos, ainda que a sua jornada não tenha mais sentido, ainda que você se sinta abandonado, ainda que você se sinta odiado, talvez o teu trauma que fez você voltar para o barco foi um abandono infantil, foi um desprezo de uma mãe, de um pai. Se Jesus não consertar o teu coração, você nunca vai viver o que você foi projetado para viver. Ei, é tempo de encher as redes e perceber que não é mais sobre isso, mas é sobre Ele. É tempo de recomeçar de verdade. Imagina que a nossa vida é como se fosse uma árvore e vieram com um machado, sabe? Bem ali na pontinha assim de baixo, ó. E tombaram. E só sobrou aquele toquinho.
aquele toquinho nas mãos do Senhor vai voltar a gerar uma árvore linda e frondosa, que recomeçou e encontrou o sentido da vida. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito. Nós fomos criados para viver cheios de propósitos e vida. Meu irmão, a depressão está roubando o sorriso de muita gente e a gente não está percebendo. As dores da vida estão pressionando o nosso coração e a gente não está se ligando. Mas a boa notícia dessa noite: quando o barco estiver voltando, Jesus está na praia, te esperando para uma conversa olho no olho. E Ele vai dizer: você me ama mesmo? Então volte a fazer o que você nasceu para fazer. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você ficasse só entre você e o Senhor agora. Que nada te atrapalhasse. Se estiver abraçado, solta. Que você não converse com ninguém agora. Queria te dar essa chance de perceber para onde está a rota da vida. Teve alguma desilusão que te levou de volta para o barco? Teve alguma desilusão que te fez perder o propósito? Tem alguma marca, tem algum trauma que fez com que você não encontrasse mais sentido na vida? A vida perdeu a sua cor, a vida perdeu o seu valor. É mais tristeza do que alegria? Foi um casamento, foi uma amizade? Foi uma trairagem, foi uma fofoca? Foi algo que você ouviu quando criança? Foi alguma palavra proferida contra você de alguém da fé? Foi uma palavra de maldição? Foi algo dizendo: você não tem jeito, não, para você não tem mais como. E desde então você perdeu a alegria de viver? É tempo de voltar para o seu lugar, aquele que foi projetado pelo próprio Senhor, e não sair mais de lá. Conversa com o Senhor agora aí. Começa a falar o que tem te atrapalhado, aonde foi que marcou, aonde está doendo, o que está pegando, e já já a gente vai orar. Fale com o Senhor. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou reconstruir. Esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, alegria vai chegar, e tudo
já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Ainda com seu olho fechado, talvez você seja essa árvore cortada. Mas chegou o dia do Senhor que cuida da tua vida fazer com que a água venha sobre ela e ela renasça e ela resplandeça. Chegou o dia de pôr um ponto final naquilo que atrapalha o propósito, naquilo que atrapalha a jornada. Chegou o dia de zerar aquilo que conduzia você por um caminho errado. Chegou o dia de dizer: Jesus. E talvez essa noite você vai ouvir dizendo: ei, olha lá, é Jesus que está na praia. E vai ser a chance de você pular do barco e ir nadando, dizendo: ah, Senhor, estou aqui com tanto medo de reencontrar o Senhor. E quando chegar, tem um churrasquinho, tem um pãozinho, tem um abraço, dizendo: se tu me amas, apenas volta para o propósito que tem para a tua vida. Ah, pastor, mas se eu te contar tudo que eu fiz de errado, pois bem, Pedro negou 3 vezes. Jesus foi tão detalhista que fez ele dizer que amava 3 vezes. Está tudo empatado. Mas no final tem a conclusão dizendo: agora apacenta minhas ovelhas. É tempo de reconstruir, voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E não importa de onde veio a dor. Se é da religião, se é da família, se é da vida empresarial. Não, pastor, eu fui muito rico e agora eu perdi tudo. Pois é, você não perdeu tudo não, porque o tudo na nossa vida chama Jesus de Nazaré. Volta para perto dele. Talvez você seja alguém frustrado ministerialmente e o Senhor está dizendo para você: meu filho, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Talvez você abriu mão de chamado, talvez você abriu mão de ministério. Talvez você teve sonhos grandes na presença de Jesus, de ser um cantor, um missionário, um pastor, uma cantora, uma missionária, uma pastora. E foi trauma sobre trauma, e você falou: quer saber? Eu vou voltar para pescar. Mas nessa noite o Senhor Jesus está na praia, esperando você que não aguenta mais viver com a dor ou com a frustração e que quer voltar a entender o propósito da vida. E aí, enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero orar por você, para que você realmente encontre e nunca mais saia de lá, para que Deus te use na intensidade, naquilo que Ele tem chamado você para fazer, para que você não pare mais a partir de agora e venha na potência máxima na presença de Jesus, e que você ouça dEle quando estiver na presença dEle: se me amas, faça aquilo que eu te fiz para fazer, que eu te criei para fazer. Mas eu quero orar por você que está vivendo esse embate, por você que estava dentro do barco desolado, em silêncio, voltando a pescar porque não sabia para onde ir, mas que nessa noite está dizendo: Jesus, é tempo de voltar, e eu acabei de ver que o Senhor está na praia. Independente da situação, se for o teu caso, deixa eu orar por você. Levante uma de suas mãos. Tem alguém que está precisando dessa oração aqui essa noite? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, 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 pode abaixar. Amém, amém, eu acabei de ver ali, pode abaixar. Amém, que pode abaixar. Mais alguém? Eu não vou demorar. Amém, pode abaixar, te vi agora. Não vou demorar muito não por causa do horário, mas amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de voltar para a praia e encontrar Jesus e ser abraçado. É tempo de voltar para o propósito. É tempo de voltar para uma vida que entende para que foi criado e por que existe. Há mais alguém? Eu não vou insistir muito não. É que quando eu insisto é porque eu acho que sempre tem mais alguém. Eu não olhei lá em cima, me perdoa. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Deixa eu olhar lá. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, glória a Deus. Dá pra gente cantar esse refrãozinho aí? A banda pode ir subindo por enquanto, mas continua com o seu olho fechado, não abre não. Fica aí que eu quero orar por você. É tempo da gente celebrar, porque a praia, esse ambiente onde já tem o peixe, o pão e Jesus, tem a gente também. Ó, com o olho fechado, ouve isso, ó.
E a última palavra sobre a sua vida ainda é Deus quem vai dar. Alguém diz só restou raiz. Eita. Mas Deus diz tem vida aí. Sim, tem vida aí. E eu vou reconstruir a esperança para a árvore cortada. Tem esperança ainda. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se em casa envelheceu, na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar. E tudo novamente irá voltar. Tudo vai ao voltar seu para o lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Ainda com o olho fechado, só mais um pouquinho. Você que levantou a mão, vem aqui para eu orar por você. Você pode vir aqui na frente rapidinho? Não tenha vergonha não, isso. Levanta e vem aqui na frente rapidinho. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar. É tempo de recomeçar. É tempo de zerar algumas coisas na jornada. É tempo de voltar para o propósito. É tempo de fazer a vida voltar a ter sentido. É tempo de recomeçar aquilo que disseram que não tinha mais jeito. Mas em nome de Jesus, tem algo para a tua vida deliberado. Dessa água viva de Jesus, Jenny. Diretamente dele para o teu coração. Diretamente para a vida de vocês. Tem algo novo. Tem algo novo. Vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Eu fui uma árvore. Foi uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Dá pra gente cantar Clamo Jesus agora? Clamo Jesus. Isso, você que está aí, está de boa. Tem gente para você receber oração aqui, ó. Tem mais gente aqui, ó. Pode cantar, pode começar, Clamo Jesus, mais na moralzinha, é isso. E aí você vai levantar um clamor do seu lugar. Mas se for o teu caso, pode vir aqui. A gente vai recomeçar histórias essa noite. Tem coisa sendo reconstruída essa noite. A gente vai clamar a Jesus para pôr ponto final em lugares que tem muita reticência sendo colocada. Jesus está na praia e Ele vai perguntar: ô filho, tem pão aí? Na verdade, o que Ele está dizendo para você é: eu vim para que a gente tenha um tempo junto. Declare. Jesus, eu quero declarar o teu nome, Jesus, porque é tudo sobre o nome de Jesus. Sobre toda a mente, sobre toda a mente, sobre todo o coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Existe uma paz que só a presença de Jesus pode te dar. Existe uma paz que só a presença de Jesus pode devolver para o teu coração. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Quebrando os vícios dessa geração, Senhor. Declaro que há esperança e liberdade. Sabe por quê? Porque o nosso clamor é por Ele. Ouve isso, igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Sabe o que o nome dele é? É vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa. Fique de pé, fique de pé. Vamos louvar a esse Jesus. Fique de pé. Declare com toda a sua força. Jesus, quero declarar teu nome. Declare o nome de Jesus. Sobre toda alma em tentação. Não mais
sobre você. Ansiedade e medo saio agora. Por quê? Clamo Jesus, Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. declare pelas ruas. Ó, declare pelas ruas. Nome de É o nome Jesus. dele que tem poder para fazer isso. Sobre Toda a escuridão. vai trazer a sua luz. Ouve isso, ó. Sobre a sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Aleluia. A gente já está encerrando. Mas desde sexta-feira na vigília teve algo muito forte no nosso coração aqui nesse lugar. E quando Deus ele insiste em algumas coisas que estão acontecendo, eu prefiro obedecer, porque existe uma luta e uma guerra espiritual muito grande acontecendo, e a gente menospreza às vezes, irmãos. E tem muita gente que às vezes está aqui com a gente, ou está chegando agora, ou está aqui há muito tempo, mas está passando por uma luta tão grande, que começou a ter pensamentos que talvez seja melhor pôr fim na vida do que seguir na luta. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, que esse pensamento caia por terra ainda essa noite. Que você ao voltar para a praia encontre o Deus que dá vida, e vida em abundância sobre você. Nós lutaremos nesse lugar, para que a depressão não ceife mais ninguém em nome de Jesus. Então feche seus olhos aí. Quero orar por quem está passando por isso. E nesse momento eu preciso que você me ajude fechando o teu olho. Todo mundo. Não deixe seu olho aberto não. Não quero constranger ninguém. Mas eu preciso orar por quem está em depressão. Deus está insistindo muito na minha vida a orar por aqueles que estão pensando em desistir, por aqueles que arquitetaram um fim
mas chegaram aqui essa noite para entender que há um recomeço acontecendo. A gente precisa orar por aqueles que estão cansados a tal ponto de entender que a morte é a melhor resposta. Você é uma filha amada de Deus. E a dor de hoje vai se transformar no testemunho de amanhã, em nome de Jesus. Então, enquanto estou eu aqui de olho aberto, confiando que está todo mundo de olho fechado, eu preciso orar por você que está lutando contra a depressão e com sentimento de morte. Eu preciso orar por você que não tem mais forças e que já até arquitetou como ia se matar, mas vai rasgar esse papel hoje, vai tirar esse pensamento hoje e vai dedicar a sua vida ao propósito que Deus tem para ela, em nome de Jesus, porque nós declaramos pelas ruas o nome de Jesus. Então, se for o teu caso, enquanto tem eu aqui te olhando só, de um jeito bem discreto, me dá um sinalzinho com a tua mão. E eu preciso orar por você. Tem alguém essa noite vivendo isso? Ok, pode abaixar. Ok, pode abaixar. Mais alguém? Eu não vou demorar muito. Amém, pode abaixar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, evidente, porque eu não quero que haja... Amém, pode abaixar. Mas eu preciso orar por você. Amém, pode abaixar. Eu preciso fazer com que você entenda que você não está aqui à toa essa noite. E não importa a tua idade, não importa o que você está passando, olha aqui para mim. O que importa é que você está aqui porque havia um encontro marcado entre você e o Senhor de toda a vida. E aquilo que foi lançado sobre você caia por terra em nome de Jesus. E que você viva uma vida abundante, feliz, de recomeço. Que ao voltar para a praia agora, você receba um abraço do próprio Jesus, dizendo: você é um filho amado. E vida sobre vida na sua jornada. Nós vamos levantar um clamor nesse lugar. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Nós vamos celebrar porque tem gente sendo liberta da depressão nessa noite em nome de Jesus. Tem gente que não estava dormindo mais e nessa noite vai ter um dos sonos mais incríveis do ano. E vai lembrar que é porque quando chegou na praia, o churrasco estava pronto, o pão estava pronto e foi abraçado pelo Deus de toda a vida. Essa tristeza vai embora esta noite em nome de Jesus. Esse trauma vai cair por terra em nome de Jesus. Vida nova sobre você essa noite. E um dia, ouve aqui o que eu vou dizer. Talvez um dia você suba aqui para contar o que Jesus fez na tua vida. E é o teu testemunho que vai libertar um monte de gente da depressão. Porque a Bíblia nos garante que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça sobre graça. É graça sobre graça. Como você não sabe quem foi a pessoa, queria pedir que você juntasse com quem está do seu lado aí, para não correr o risco de ninguém ficar sem abraço. Agora a gente vai orar abraçado. Passa a mão assim, ou dá a mão. Abraça quem está do seu lado aí. É tudo irmão. Abraça forte. A gente vai orar, e se for a pessoa que levantou a mão que está do seu lado, que o teu abraço represente o abraço de Jesus sobre ela. Que a gente possa ser intencional sobre a vida dos que precisam. Que nós possamos celebrar que cadeias estão sendo destruídas nessa noite, para a honra e glória de Jesus. Feche seus olhos e a gente vai orar. E pode orar aí do seu lugar. Pode levantar um clamor aí. Jesus, obrigado pela tua palavra que tem esse poder transformador. Obrigado por tudo que o Senhor tem gerado. Obrigado porque a tua presença é maravilhosa. Ela é transformadora. Ela renova sonhos. Ela renova a vida. Obrigado porque por vezes perdemos os propósitos. Voltamos para o barco. Mas ao voltar para a praia, nos encontramos com o Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos esperar na praia com o teu amor e com o teu abraço. Ah, Jesus, tem vida sendo restaurada nesse lugar. Tem vida sendo transformada nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. De forma especial, Jesus, nós erguemos agora as nossas vozes para declarar que caia por terra todo sentimento de morte nesse lugar.
que toda depressão bata em retirada desse lugar, e que haja vida em abundância sobre os nossos irmãos, Jesus. Nós declaramos vida sobre todos os nossos irmãos. Recomeço, Jesus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos amar de forma tão incrível e transformar as nossas histórias. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém. 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 Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas, declare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana. Quero aqui terminar fazendo menção à mãe do irmão Alê, também a irmã do irmão Sandro, famílias queridas e preciosas que perderam entes queridos. E a irmã do irmão Sandro foi velada essa tarde, né? E a mãe do irmão Alê amanhã cedo. Para você que pode, vai ser lá na primeira igreja batista de Atibaia. Irmã Mercedes, servi com a mãe do irmão Alê quando me converti, irmãos. O pai dele, irmão Agostinho, foi professor do meu pai de escola bíblica. Então você que pode, amanhã o culto vai ser velório às 8, o culto às 9, lá na Piba, primeira igreja batista de Atibaia. Que você possa orar por Falcon, por Sandro e por Alexandre, que perderam entes queridos e amados. Que a sua semana seja de paz, de bênção, de vitória. E precisando, você não precisa ser dessa igreja para contar conosco, tá bom? Principalmente você que está passando por luta, se precisar, nos mande uma mensagem, a gente marca um bate-papo para tentar somar na tua vida. Tem cantina lá embaixo para a gente ter um momento de comunhão. Obrigado, Tiago, obrigado todo o time. Me permita fazer uma última oração. Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Nos dê uma semana de paz, de bênção, de vitória. Console e conforte os nossos irmãos enlutados. O irmão Sandro que está aqui, o irmão Alê que teve que correr nessa manhã para se despedir da mamãe. Que o Senhor gere sobre eles o consolo, o conforto, e nos ajude enquanto a igreja está perto deles. Abençoe, Senhor, todos os meus irmãos que estão aqui, nos dê uma semana a tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana.